Então eu comecei a coletar essas ferramentas. Eu fiz a formação e eu comecei a coletar essas ferramentas para que eu pudesse aplicá-las com os meus alunos. Uma dessas ferramentas que os alunos falaram que foi um dos pontos-chave para eles entenderem, para eles darem um pontapé inicial de destravar o inglês dele, foi o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é uma coisa que já está aí há muito tempo, também o pessoal de administração vai saber o que é. E ele percebeu, né, o nosso amigo Pareto lá, que aliás tem um nome italiano, mas estava morando na França, e ele percebeu que 80% da riqueza do mundo, naquela época ele tratou só da Itália, mas 80% da riqueza do país estava na mão de 20% da população. Você pode perceber esse princípio de Pareto em várias coisas na sua vida. Por exemplo, tem gente que me falou que das roupas que tem em casa, ele só vai usar 80%, enquanto esses 80% as pessoas não usam. Durante o nosso mês, durante os 30 dias que compõem o mês, você pode perceber que nossos dias favoritos são o sábado, domingo e até a sexta-feira, né? São o final de semana, ou seja, 20% da semana é o que nós gostamos, enquanto que 80% da semana é o dia que nós trabalhamos, é o dia que, por algum motivo, não é relacionado à felicidade, enquanto que o domingo e o sábado é. Como é que eu aplico isso numa entrevista? Como é que eu aplico isso no meu inglês? Eu vou falar primeiro um pouco do inglês. Muita gente que decide aprender inglês, ela começa a gerar muita energia. O princípio de Pareto fala que 20% do seu esforço deve gerar 80% do resultado que você quer. Muitas vezes o aluno de inglês ele faz o contrário. Vou estudar inglês e aí ele começa a gerar muita energia com as seguintes frases. Será que eu conheço? Será que isso é para mim? O fulano, outro aluno, fala muito bem, eu não falo muito bem. Eu não creio, eu não acredito que eu seja merecedor do sucesso. Eu acredito que todo mundo vai passar na entrevista, menos eu. Eu não tenho capacidade, e etc, etc. Ou seja, e muita gente vai para uma entrevista de trabalho produzindo 80% de preocupação. As pessoas já vão às vezes para a entrevista de trabalho pensando, já vão com a cabeça cheia de informação, tipo, estou nervoso, estou com frio na barriga, será que eu estou bem, será que eu vou lembrar de tudo, o que ele vai me perguntar, meu Deus do céu, eu não vou entender nada. E você percebe que você está gerando nesse momento muita energia. Você está criando um excesso que não está te ajudando em nada. Na verdade, esse excesso está na sua frente e está impedindo você de passar para o outro lado. Quando meus alunos de inglês começaram a perceber isso, eles começaram a questionar o seguinte: o que eu tenho que fazer para destravar o meu inglês? E aí eles começaram a pensar, eu só tenho que usar 20% da minha força. Então, basicamente, o que eu preciso é lembrar que eu tenho que estudar, pegar meu livro e praticar essa ação, gerar ação. A partir desse momento, ficou fácil para eles perceberem que eles só tinham que lembrar do inglês na hora do dia a dia deles. Eles lembravam do inglês, eles lembravam o que tinham que fazer, eles geravam esse gatilho e iam estudar tranquilamente. As pessoas que pensavam demais, elas começaram a perceber, realmente eu estou perdendo muito do meu tempo simplesmente falando do problema e não fazendo o que eu tenho que fazer. É muito fácil você acertar um poste se você só fala em evitar aquele poste. Se você só fala do poste, o poste vai aparecer na sua vida. O inglês, eu falo muito para os meus alunos, o inglês ele é igual uma piscina. Ou seja, existem dois lugares na piscina. Ou você está dentro da água, ou você está do lado de fora falando sobre a piscina. E muitas vezes com o inglês o que acontecia era isso, as pessoas não mergulhavam no inglês, elas não entravam lá dentro porque elas ficavam muito tempo do lado de fora,
justamente falando, produzindo energia que não gerava resultado. Na entrevista de trabalho, você já vai ter essa consciência, gente, vai ter sempre muita gente procurando por esse emprego, mas eles vão contratar menos de 20%. O que vai fazer com que eu passe na entrevista de trabalho? 80% daquelas pessoas talvez não tenham o mesmo preparo que eu. 80% daquelas pessoas talvez não estejam indo para workshops, talvez não estejam assistindo vídeos, fazendo pesquisas sobre entrevista de trabalho, e isso na verdade é uma grande oportunidade para mim. Ou seja, se eu souber que tudo que eu tenho que fazer é ir para a entrevista e fazer com que a minha conversa some pontos, aí sim eu vou ter uma chance maior de entrar naquele trabalho.